Chamamos o senhor Frederico Bosquin, da MBZ Advogados, para a sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos do Segmento de GD no Brasil, REM 482. Bom dia, pessoal. É mais um prazer meu aqui estar participando do Fórum GD Online. Vamos ter aqui, então, repassar alguns dos conceitos e conteúdos aqui referentes à geração distribuída de energia. É sempre um prazer participar e trazer para vocês um pouco dessa visão jurídica do que é a geração distribuída de energia, mostrar um pouco de alguns detalhes técnicos para vocês da formação de modelos de negócios. Tá? Espero que todos aproveitem e dúvidas, estou sempre à disposição. Quem me conhece no mercado sabe que é só chamar. Aspectos jurídicos da geração distribuída de energia, eu vou falar aqui um pouco de conceitos tarifários, um pouco da tributação. Lá no final eu vou trazer alguns modelos de negócios e algumas ideias que podem ser úteis para vocês aí na construção dos modelos, tá? Inicialmente eu vou trazer características dos mercados de energia elétrica e a dinâmica da comercialização de energia, tá? Esse primeiro slide, ele refere muito à questão do mercado cativo. Então, a gente gera energia, que é a TE, a gente acrescenta, então, a transmissão e a distribuição, que são dois custos fixos quase aqui, e a entrega de energia no consumidor cativo. Esse é o mercado, então, que a gente tem de distribuidoras de energia. Então, quem está no mercado cativo sempre vai fazer a aquisição da energia elétrica e os serviços de rede vão ser pagos sempre para a distribuidora. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais dessa estrutura tarifária. Quando a gente, então, olha o mercado livre de energia, que é uma outra possibilidade do mercado, a gente tem, então, geração TE, pura e simples, quilowatt-hora. Serviços de transmissão e distribuição, então, são monopólios naturais, tá? Então, a gente tem sempre as distribuidoras participando desse mercado e as transmissoras através de TUSD e TUSD. E aqui a comercializadora de energia que faz a entrega disso no mercado livre, tá? Ou seja, no mercado livre de energia, eu pago uma fatura referente à transmissão e distribuição, e no mercado, e eu vou ao mercado comprar essa TE de energia. No campo de cima a gente encontra a geração distribuída, no campo de baixo a gente vai encontrar então o mercado livre de energia. Por que eu faço essa distinção? Tá? Porque é importante a gente, quando está no mercado de geração distribuída, a gente entender então o que é energia produto e o que é energia serviço. Isso é importante na hora da montagem dos modelos de negócios da geração distribuída. A diferenciação dos componentes tarifários. Tá? Na tarifa monômia, para quem está na baixa tensão, a gente paga então uma tarifa, uma conta de luz integral para a distribuidora. Tá? A distribuidora, então, ela vai lá e nos vende energia elétrica e ela cobra dentro da conta de energia parcelas que dizem respeito à energia e parcelas que dizem respeito a serviços. Tá? Isso fica mais claro quando a gente olha, então, na tarifa binômia, e eu fiz a separação em partes vermelhas que dizem respeito a energia-serviço. Tá? Quando a gente vai binomiar as contas em alta tensão, existem custos que eu não consigo abater da minha energia por geração distribuída, porque são custos de rede. Tá? Então, a tarifação binômia, colocado aqui embaixo, ela separa parcela variável, que é energia quilowatt-hora, e tarifa parcela fixa, que diz respeito à demanda, que basicamente ele resume aqui TUSD fio D, que eu chamo da demanda contratada, e TUSD. Tá? E na tarifa binômia, a gente tem então uma separação bem clara do que é TE de energia. Por que eu falo isso? Porque no Mercado Livre a gente só fala em TE de energia. Quando a gente olha então os custos de energia elétrica, tá, gente? A gente vai ver, então, componentes tarifários e preço de energia. A composição média da tarifa de energia no Brasil ela é dada em 30% distribuição,
até 38% e o restante encargos e perdas, tá? Eu separo tudo isso em 3 grandes blocos, tá? O setor também. Tributos, parcela B, distribuição, parcela A, transmissão e encargos, tá? Isso aqui é o que fica para distribuidor, isso aqui é o que a gente repassa para o governo, e aqui embaixo é onde a gente tem, então, TUST, encargos e TE, tá? Custos gerenciáveis da distribuidora parcela B, custos não gerenciáveis da distribuidora parcela A. Ou seja, parcela A, a distribuidora só repassa, tributos, ela só repassa, e a distribuidora fica sempre com somente a parcela B. Isso aqui são os famosos 28% lá da questão do custo do fio da geração distribuída, tá, gente? Importante vocês terem essa leitura clara, tá? Justamente por quê? Porque isso vai fazer com que a gente aprenda quais são as parcelas compensáveis da energia elétrica, tá? Então é importante a gente ter claro como é que é composta a tarifa de energia para poder decompor contas de energia, principalmente no que diz respeito à tributação e a parcelas de distribuidora e TE. Para entender todos esses conceitos que eu coloquei agora, eu vou falar um pouco dos resumos das modalidades de energia em valores absolutos, tá? Aqui, esse é um dado de hoje. O que a gente tem de geração na carga? O que a gente tem de geração remota? O que existe de compartilhado e EMUX, tá? Esses dados aqui, no valor absoluto, ele não diz muita coisa. Esse é o dado que mais interessa para nós na montagem dos modelos de negócio em geração distribuída. A gente já está entendendo aqui pelo próprio número que 85% das instalações de geração distribuída hoje eles se dão na carga do consumidor. 14,75% disso vai ser então autoconsumo remoto. E esse aqui para mim é o dado que mais importa. A geração compartilhada, que são os consórcios e as cooperativas, 0,23% e EMUC 0,02%. Vocês vão me perguntar, por que isso, Fred? Por que esses números são tão discrepantes assim? Como a gente aprendeu ali, a geração na carga ela sempre tem muito mais benefícios no modelo de negócios e na atratividade, porque ela isola alguns problemas da geração. Quais sejam? Insegurança regulatória da mudança da própria questão do regulamento da 482, tá? Diminuição do uso da rede, alta taxa de simultaneidade, que faz com que empreendimentos comerciais, residenciais, que têm alta taxa de simultaneidade, consigam ter um aproveitamento melhor da geração distribuída. Tá? Isso é um ponto a ser considerado de maneira importante nos modelos de negócio de vocês, de geração na carga, porque é aqui que tu esquece toda a problemática da revisão da 482. Quanto menos se usa a rede, maior é a rentabilidade do negócio. Então, o foco tem que ser 100% das vezes geração na carga, quase 100%, 85% das vezes, geração na carga do cliente. Então, clientes com alta simultaneidade têm que ter preferência na montagem dos negócios. Geração compartilhada, eles encontram particularidades no que diz respeito à tributação do ICMS, ou seja, eu não tenho uma isenção de ICMS na questão da geração compartilhada em EMUX. Isso tira aproximadamente 40% do retorno do negócio. Os números aqui da falta de atratividade estão dados pelo percentual de mercado. Tá? Autoconsumo remoto funciona muito bem em matriz filial. Tá? Então, supermercado, rede de farmácia, posto de gasolina, esse tipo de negócio é o que mais tem adesão. Tá? Por que autoconsumo remoto funciona e geração na própria UC funciona e geração compartilhada? Quando a gente está falando nos modelos de geração da 482, esse aqui é um slide bastante conhecido, onde ele dá as modalidades de geração. O que isso quer dizer? Geração compartilhada, então, ele se divide em consórcios cooperativos. Não vou entrar nesse pormenor também, porque não é o tópico aqui. Empreendimentos de múltipla unidade consumidora. E autoconsumo remoto, aí a gente fala em mesmo CPF ou CNPJ matriz filial.
Geração compartilhada, então, é uma reunião de consumidores. Empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras é uma reunião de propriedades consumidoras de energia, de unidades consumidoras de energia. Então, a diferenciação é dada nesse aspecto legal. Tá? Como a gente já havia dito, eu falei acima, essas modalidades, então, de geração compartilhada e EMUCs, independente do formato que eles tenham aqui, eles têm incidência de ICMS, PIS/COFINS. Tá? Isso tira muito da atratividade do negócio. Com exceção de Minas Gerais, que tem lá o seu privilégio de ICMS aqui dado, que concede essa isenção no ICMS, pelo menos, porque é regulamento estadual, a gente vai encontrar a grande maioria dos empreendimentos de cooperativa e consórcio em Minas Gerais. Tá? O resto do Brasil, muito raramente, conforme os números que a gente viu aí para cima. Então, todo o foco, todo o desenvolvimento de modelos de negócios em geração distribuída tem que ser dado de duas formas. Ou a gente gera na carga, ou a gente gera remoto para matriz filial. Isso é o que o mercado consome, isso é o que o mercado tem feito na grande maioria das vezes. Tá? Por que isso? Lá na formação do convênio com o FAS, do ICMS, então eles deram essa redação aqui, que diz que o ICMS ele vai ter que ser isento quando é gerado na própria unidade consumidora ou na unidade do mesmo titular, ou seja, autoconsumo remoto. Não dá para ser outro formato, sendo que isso é dado em empreendimentos de até 1 mega. Tá? Desculpa. Sendo que isso vai ser dado em empreendimentos de até 1 mega. Colocando uma outra questão abaixo, que é o item 2. Não se aplica o custo de disponibilidade, energia reativa, demanda de potência, encargo de conexão e uso de sistema de distribuição. Por que isso? Então, quando a gente foi ver lá em cima na questão da tarifa binômia, tá, é importante vocês entenderem isso. A isenção do ICMS ele se dá somente sobre TE, não sobre TUSD. Por isso que as concessionárias, então, a partir já de recentemente, elas binomiaram todas as contas forçadamente. Então, muita gente está encontrando isso nas concessionárias, que eles dividiram a conta em dois, onde tu tem uma parte da TUSD sem desconto de ICMS e uma parte da TE com desconto, com isenção de ICMS. Tá? Então, é importante ver que existe um regramento jurídico que dá esse embasamento para as concessionárias. Tá? Ou seja, não se aplica em geração compartilhada em MUCs e empreendimentos acima de 1 mega, só se aplica em empreendimentos de mesmo titular, CPF, matriz e filial, e empreendimentos até 1 mega, excluindo o ICMS da disponibilidade, que é a TUSD. Tá? PIS/COFINS replica a mesma regra. A gente tem, então, aqui uma lei federal que isenta o ICMS quase que na mesma forma do PIS/COFINS, quase que na mesma forma do ICMS. Não existe isenção nos formatos compartilhados, tá? Ou seja, a gente já tem um grande prejuízo aqui para os formatos de geração em consórcio cooperativo. Tanto é que o número lá é irrisório. Tá? Colocando a cadeia de valor da energia, muita gente me pergunta sobre eu tenho dinheiro, eu tenho terreno, eu tenho investidores e gente, capital e serviço. Todo projeto de geração de energia fotovoltaica em geração distribuída e energia em geral, ele começa pelo consumidor. Eu preciso saber o que o consumidor, quanto ele consome de energia, quanto ele paga por quanto tempo. E qual é o comportamento de consumo dele. Para daí a gente buscar o capital, para daí a gente fazer o acesso da engenharia, para daí se construir a usina. Sem o detalhamento do custo de energia do consumidor, que é o primeiro item que vocês vão precisar entender com muita claridade, vocês não conseguem fazer uma base de precificação do ativo. Eu não consigo saber tiro, eu não consigo saber retorno, e eu não consigo saber se a minha usina é competitiva com ela ou não. Inclusive para fazer aplicações em mercado livre, tá? Porque aqui essa lógica também se aplica a consumidores de mercado livre, onde ele está comprando energia no mercado, mas ele pode gerar sua própria energia na própria carga, se tornando um autoprodutor. Tá? Não é o tópico mercado livre aqui, mas vocês já devem estar encontrando alguma espécie de
barreira de entrada onde o seu cliente ele já está no Mercado Livre, ele compra energia, mas ele gosta da ideia de gerar na carga. Ou seja, ele tem telhado, ele tem alta simultaneidade e ele pode sim se tornar um autoprodutor de energia no Mercado Livre. Tá? Uma das coisas que acontece muito nesse mercado é o fracionamento de usinas. Vocês vão me perguntar muito sobre várias pequenas usinas, uma constituída do lado da outra, grandes usinas, uma do lado da outra. Existe uma vedação legal por isso, mas essa vedação ela não é absoluta. Ela guarda particularidades e a gente tem 2 níveis de corte para saber se pode ou não fracionar. Existe um limite superior, que é o de 5 megas, ou seja, eu não posso ter 2 usinas de 5 megas, uma do lado da outra. Eu posso ter 5 usinas de 1 mega, que fecha o limite de 5, isso pode acontecer. Eu não posso ter 5 usinas de 4 megas, uma do lado da outra. Tá? O limite inferior é os 75 kW, tá? Onde o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar pequenas usinas, mas vai ter que pagar a demanda contratada. Ou seja, eu posso ter usinas pequenas, desde que elas paguem demanda contratada. Porque é o que se fala que eu não posso mudar o enquadramento de mini para micro. Tá? Passando o ponto do fracionamento, o texto aqui está para vocês lerem. Eu vou entrar na questão da alocação de usinas, eu vou acelerar porque o meu tempo esgotou. Então, eu vou falar sobre precificação de usinas. Tá? Quando a gente faz a alocação, o valor tem que ser fixo, eu particularmente faço em valores fixos, com um percentual variável que pode ser colocado dentro do contrato de operação e manutenção. Tá, gente? Peço desculpas aqui pela corrida no final, mas a minha apresentação está dada para vocês e a gente vai, na medida em que surgirem dúvidas, vocês podem me acionar. Tá bom? Obrigado e vamos seguir na palestra aí de vocês. Um bom dia. Tchau, tchau. Agradecemos ao senhor Frederico Bosquin, da MBZ Advogados, pela sua apresentação